Então vamos lá, vindo aqui agora para a tela do computador, nós vamos mostrar primeiro o Capture One, é o software que eu mais estou utilizando hoje, então a gente consegue ter uma precisão, consegue ter uma velocidade, tanto por trabalhar com a Nikon, né? Eu consigo ter uma ingestão de foto bem rápida e posso também habilitar a captura tanto na câmera quanto no computador ou apenas no computador, né? Então isso facilita também o dia a dia. E então, voltando aqui para a foto, né? A gente tem aqui a foto dessa sessão. Então, o Clever aqui, que é o nosso cinegrafista, no início da manhã eu já tinha montado as luzes, e então eu faço um preset, né? Faço um check-up das luzes e faço o preset que eu vou utilizar durante o dia todo daquela sessão. Então, já tinha feito a equalização das luzes de fundo, contraluz e luz principal. E essa aqui é uma foto que o cliente ainda não chegou, né? É uma foto que a gente está ainda fazendo os testes. Então, abrindo aqui o Color Checker, notem que essa foto ela está um pouco fria e ela está um pouco sem saturação, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa parte do Color Checker. Então, eu sei que esse terceiro quadrante aqui do cinza, ele é 191, 191, que a própria X-Rite nos informa. A partir disso, eu digo porque existe uma divergência um pouquinho desses valores, mas não é. É porque numa escala de 0 a 255, sendo 0 preto e 255 branco, 1 ponto, 2 pontos de diferença, isso não vai impactar na qualidade da sua foto. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o conta-gotas, né, que é esse Color Picker aqui. Notem que a câmera capturou em 5.563 Kelvin e a matiz em 0, né? Então eu vou fazer esse equilíbrio de branco agora, olhando, antes de eu clicar aqui no botão, né? A gente pode olhar os números aqui, os valores aqui em cima, deixando o conta-gotas posicionado. Nós temos 172 em vermelho, 178 em verde e 169 em azul. E a densidade em 175. Então, notem que ela está desnivelada, né? O azul está um pouquinho mais fraco, o verde está um pouquinho mais alto e o vermelho está, enfim, está no meio termo ali. Então, uma vez que eu clico, eu neutralizo isso. Então, ó, deu 177, 177, 176 e 177. Ou seja, posso clicar mais uma vez, só para, né, ficar os números todos iguais. Notem que essa informação ela é a nível pixel, né? Então, existe ali na própria textura do papel da Color Checker, né, do Color Checker, uma pequena variação. Então, para segurança, eu cliquei 2 vezes para me certificar. Então, todos ficaram agora neutralizados, ou seja, o canhão vermelho, o canhão verde, o canhão azul, que são as cores, né, em RGB, elas estão com a mesma potência. Levando em consideração que esse cartão vem de fábrica neutralizado, eu posso dizer para vocês com toda certeza que essa foto ela tem um bom ponto de partida, tendo em vista que ela está neutra, né? Neutro não quer dizer que é o que eu quero para minha foto, mas ela é um ponto de início para a gente ter uma padronização dos processos, né? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ajuste e vou criar um preset para essas fotos, no caso, que foram produzidas nesse dia, né? Olhando novamente aqui, né? Então eu estou no 177 e eu estou buscando 191. Então eu vou pegar a exposição. O que eu deveria ter feito nessa foto? Eu deveria ter aproximado um pouquinho mais a minha luz principal ou aumentado 1/3 da carga dela para que ela fosse um pouquinho mais forte em relação às outras luzes. Talvez isso já não precisaria fazer esse ajuste. Mas como eu estou trabalhando com arquivo em RAW, 0.3 não vai ser algo que vai danificar ou abrir ruído na sua foto, né? Então eu vou aumentar aqui a exposição, vou colocar 0.3 e vou dar uma olhadinha no que a gente chegou. Se eu botar o Color Picker agora novamente aqui em cima, né? A gente vê que a gente chegou em 190, 191, 191 em RGB e a densidade, por ser algo neutro, 191 também. Então, essa foto ela está exatamente na luminosidade que ela precisa, vai corresponder às cores com neutralidade no máximo do que a câmera conseguiu captar. Isso é o que eu realmente quero? Nem sempre. Às vezes eu quero um pouco mais de saturação, eu quero um pouco mais de contraste. Mas volto a dizer, o que eu estou procurando aqui é um norte verdadeiro. Então aqui agora, uma vez feito isso, então eu vou dar um Enter só para tirar aqui a exposição.
Notem que agora o Kelvin e a Matiz, eles mudaram, tá? Assim, com 5.561 ao Kelvin e a Matiz, então, foi para 5,2. Ou seja, ela fez essa compensação para mim em relação aos desvios que a gente tinha antes. Isso pode ser calibração do ACR da câmera, isso pode ser o difusor da luz, pode ser o tempo de vida da sua luz, se tem luz ambiente interferindo, isso tudo conta também ele neutraliza todas essas variáveis, né? Então, o que eu costumo fazer aqui como um ponto inicial, porque notem, esse tipo de foto eu estou fotografando atrás da câmera, eu tenho um monitor de retorno para mim, mas quem está sentado na frente do computador aprovando é o diretor de arte ou o próprio cliente. Então, é importante eu ter o máximo de visualização, a melhor visualização para eles possível do que eu já estou captando nesse dia. Senão fica aquele ar de desconfiança, né? Tipo, eu costumo dizer o efeito VAR, né? A pessoa ali comparando e vendo, mas não dá para ser um pouquinho melhor, não dá. Por mais que você saiba que depois na pós você consegue fazer isso, mas é melhor você mostrar antes, porque passa mais confiança no que está sendo produzido. Então, o que eu vou fazer agora? Eu posso aumentar um pouquinho a minha saturação, pouca coisa, porque eu acho que essa foto aqui, por ser alto verão, vale a pena eu irritar um pouquinho as cores. Então, eu vou levantar um pouquinho as cores na saturação. Vou diminuir o realce um pouquinho, porque o realce ele vai me garantir que o branco não vai estourar. Eu vou garantir que as roupas com tecidos como poliéster, que tem brilho, elas não vão perder detalhe. Então eu reduzo um pouquinho o realce e vou calçar um pouquinho o preto, ou seja, eu vou diminuir um pouquinho o preto também. Vou diminuir aqui 0,5. Notem que eu estou deixando uma foto um pouquinho mais atraente aos olhos. É isso que eu quero para essa imagem, tá? Por último, eu poderia ainda aqui mexer em tom de pele, poderia fazer um ajuste, por exemplo, baseado numa cor específica, né? No caso, se eu tivesse um neon, fotografando um neon, eu poderia pegar esse neon e trabalhar, buscar somente essa cor e trazer ela para dentro do espectro, né, que é possível ser reproduzido tanto nos monitores quanto na impressão, né? Mas eu não vou fazer isso agora, não é nesse momento isso eu geralmente faço depois na hora de revelar a foto, né, na hora de tratar esse arquivo para depois levá-lo para o Photoshop e fazer o tratamento de pele, os ajustes necessários. Por último aqui, então, eu vou mexer em Clarity, que é a claridade, vou colocar em 10%, e vou aumentar também a estrutura aqui em 15, tá? A estrutura seria uma nitidez em high pass, uma nitidez em alta frequência. Então isso eu consigo dar um pouquinho mais de nitidez nesse arquivo antes de ser revelado. E o Clarity, ele é um micro contraste. Ele é um contraste entre os meios tons. Então eu gosto também de usar um pouquinho da claridade nas fotos. Isso é uma questão pessoal mesmo, tá? Agora vamos olhar a foto como está. Agora eu nem estava vendo a foto, agora a gente vai voltar aqui e ver a foto como ficou, né? Essa foto aqui é a foto então calibrada. Feito isso, eu vou voltar aqui, vou usar ela como referência para as minhas fotos, clicando nesse botão, e vou guardar um estilo. Então eu vou habilitar aqui tudo que eu usei, ele até está dando aqui, né? Ó, eu mexi na saturação, no realce, no preto, né? Tudo que eu mexi. Mas eu, por desencargo, eu acabo habilitando tudo, tá? Eu acabo habilitando aqui para não ter problema. Então, aqui no desembaçar eu não mexi, né? Mas poderia, então, aqui a Clarity e a estrutura que a gente usou. Então, tudo que eu mexi, ele vai estar automaticamente deixando aqui habilitado para fazer esse preset. Então, agora eu vou criar esse estilo. Então, eu vou escrever o nome da marca, né? A coleção que foi Alto Verão 2025 Lookbooks, porque depois tem os conceitos, né, fotos de estilo e tudo mais. Então, depois que eu fiz isso, eu vou guardar esse estilo e agora eu vou copiar para todas as fotos, né? Então, se eu voltar aqui, por exemplo, para essa foto que daí já é a modelinho usando a peça da coleção, eu posso simplesmente aplicar esse preset e as fotos elas vão ficar neutralizadas de acordo com o que eu queria. Essa foto depois ela vai sofrer um recorte ainda, né, tudo mais. Só que eu consigo fazer essa neutralização em lote ou individual, sem problema, de todas as imagens. Então eu vou olhando aqui, notem a diferença, eu vou fazer uma para vocês visualizarem a diferença delas. Notem que elas vão ganhando uma vida mais natural. Existe uma variação durante o dia, por exemplo,
tanto de oscilação elétrica, quanto também da própria modelo. Às vezes ela foi um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Então, o ajuste de exposição é algo que eu ainda faço, que eu preciso fazer isso manualmente, porque eu não estou fotografando still, né? Eu não estou fazendo fotos de produtos que não se mexem, eu estou fotografando pessoas. Então, é natural que a pessoa caminhe um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, e eu preciso fazer essa adequação da luz. Então, numa foto como essa, que eu pessoalmente acho que está muito branco, eu já voltaria aqui um pouquinho mais a exposição para ela ficar mais confortável. Esse é o caso usando o Capture One. Agora a gente vai então abrir o Lightroom e nós vamos fazer vou dar uma pincelada também como fazer isso no Lightroom. Essa é uma outra situação de luz, é um outro dia de fotos. A gente estava procurando fazer umas fotos com fundo mais acinzentado, mais chumbo, é um fundo infinito sem iluminação, né? E a primeira foto também, então, com o Color Checker. O que eu fiz aqui? Vou pegar essa foto, vou olhar, né? Vou tirar aqui primeiro, já estava habilitado aqui o conta-gotas, vou deixar ele aqui quietinho e vamos abrir essa foto, dar um zoom nela. Então notem que a foto, ela tem um desvio, esse aqui era para ser branco, né? Cinza, neutro, né? E ela tem um desvio de cor. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para essa foto e eu vou então clicar no W no teclado, que é pegar aqui o Color Picker, e vou então voltar aqui nessa minha foto. Notem que uma vez que eu cliquei em cima em qualquer tom do cinza, a foto ela já ficou neutra. Posso também criar aqui os meus presets. Notem que cada software eles trabalham de formas independentes. A temperatura e o tint, né, do Lightroom não bate com a temperatura e o tint do Capture One. Então eles são softwares que usam mecanismos, engines, né, formas diferentes de lidar com esse arquivo INF, né? Então o resultado final é muito parecido, mas eles são formas diferentes de trabalhar com cada arquivo. Então aqui eu poderia ainda, então nessa foto, né, voltar um pouquinho os realces, calçar um pouquinho o preto, diminuir um pouquinho o preto. Posso aumentar aqui um pouquinho a vibração. Então, depois que eu criei aqui e me sinto confortável com esse preset, eu posso vir aqui em pré-definições, criar uma pré-definição. No caso aqui, deixar habilitado tudo que está, né? Posso pedir para marcar tudo ou não, né? E vou criar aqui uma definição, no caso esse aqui era um editorial, eu vou colocar aqui como editorial, em julho de 2024. Então, vou criar aqui um preset. Esse preset depois de salvo, então, mês que vem, na próxima oportunidade, se eu quiser voltar para aquela cor que eu fiz, eu posso simplesmente pegar esse preset e abrir outras fotos e ter a mesma precisão, a mesma cor, o mesmo color grading que eu tive na primeira inspiração, no primeiro momento, né? Fica um desafio nisso, né? Porque muitas vezes o cliente ele faz uma seleção de fotos. Daí 2, 3 semanas depois ele vai e pede novas fotos daquele dia. E se você não tem um preset salvo, você não vai conseguir, é muito difícil você conseguir a olho nu fazer os mesmos ajustes que você fez de câmera e de exposição e nitidez para iniciar o tratamento depois no Photoshop. Então nesses dois casos eles funcionam muito bem, né? O Lightroom é um software um pouquinho mais conhecido, mas tem essas dificuldades, né? E o Capture One, no meu ponto de vista hoje, é um software um pouco mais completo para esse tipo de material. Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês deixem os comentários, dúvidas aqui no comentário, eu teria o maior prazer em responder. Também não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Muito obrigado e até a próxima.